Você já esteve em Israel. Uma das coisas que as pessoas falam muito sobre Israel é que Israel está nessa guerra agora. Israel, então, é um país violento, é um país que ataca, é um país que... O que você pensa disso? Eu estive lá em Israel 3 vezes, né? Sou um pouquinho suspeito para falar, até pela descendência judaica. Uma delas eu morei, né? Morei 5 meses lá, em 2017. Dá para perceber que a comunidade ou a sociedade israelense é bem diversificada, né? Então, sempre vai ter pessoal um pouco mais à direita, mais à esquerda, os de sempre, como acho que em qualquer lugar do mundo, né? Mas eu percebo que lá eles levam a política muito a sério, assim, uma coisa bem aguerrida, né? Não que aqui não seja, está sendo também mais nos últimos tempos no Brasil, mas... E aí eu sinto que... Eu não sei se eu fui privilegiado, mas às vezes que eu tanto fui para passear, conhecer, quanto morar em Israel, eu nunca senti nada de perigoso, não tive a questão dos mísseis, por exemplo, né? Você não tinha a questão da violência urbana, né? Você poderia sair, quantas vezes eu não saía perfeitamente com o celular à noite, mexendo na rua, ou carteira aberta para ver alguma coisa, né? E, por exemplo, de uma balada, um barzinho, até em casa, passando pela praia sem ninguém me incomodar. Então tem muito isso, essa liberdade, né? Claro que do 7 de outubro para cá as coisas mudaram um pouco, né? A gente tem essa questão da violência, mas assim, Israel, a gente viu isso em diversos momentos desde que começou essa guerra, da valorização da vida, né? Então a gente vê que, por exemplo, os israelenses eles tentam valorizar a vida acima de qualquer coisa. Putz, infelizmente uma tragédia, alguém foi morto, alguém faleceu, enfim, né? Na faixa de Gaza, onde os reféns eram mantidos, né? Alguns ainda são até agora, até hoje, né? A gente está gravando esse podcast faz menos de um mês, vai fazer 2 anos, né, de guerra. Então eu acho que tem essa diferença, né? Porque infelizmente o lado de lá, que tem o Hamas, que se apropria, usa, né, muitas vezes as pessoas como escudos humanos para a própria população, né? Ontem mesmo assisti um vídeo, não sei se você viu, de um menino, um rapaz palestino sendo chicoteado, assim, né? Por alguma coisa que ele não concordava, alguma coisa que ele fez se rebelando, né, contra o Hamas. Então, assim, é uma coisa que eles amordaçam o próprio povo, né? Mas esse ódio, talvez eu esteja misturando um pouco os assuntos, mas estou tentando manter uma linha aqui. Esse ódio atemporal por Israel, por judeus, né? Não vem da Segunda Guerra do Holocausto, não vem da Páscoa judaica, do Pêssar, com a libertação do povo, né, das estradas do Egito. O Purim também, uma outra festa que a gente tinha o Mordecai na época que não se ajoelhava para o rei, ficou bravo, furioso com isso, a rainha Esther salva o povo. Então, assim, são alguns capítulos que vão se repetindo na história, né? Então não é uma coisa nova. Mas eu acho que, infelizmente, né, isso mostrou o lado mais vil, mais torpe, assim, das pessoas de festejarem, né? Festejar quando um israelense morre, né? Outro dia, você deve lembrar, o Ariel Lubner, que é um brasileiro, um soldado que faleceu algumas semanas atrás, tinha gente comemorando, tinha gente falando, bem feito e tal. E para a sociedade israelense, acho que nós, né, eu, assim, sendo judeu também, a gente lamenta muito, né? Não é só lamentar a morte dos reféns que lá estão, mas também dos soldados, né, que tem que ir até lá. Não é uma guerra convencional, é uma guerra que você luta tanto na parte aérea, de mísseis, drones, né, e tentar com o Iron Dome conter os mísseis do lado de lá, e uma guerra ao mesmo tempo terrestre, porque aí tem o risco de pegar pessoas, né, muitas vezes inocentes, dos dois lados, do lado palestino também. Mas Israel fica sempre nesse meio caminho, né? Vou atacar, mas eu tenho que tomar cuidado, manda panfletos para a população, avisando onde vai atacar, o que vai atacar, né? E muitas vezes o pessoal de lá não se importa muito com isso, né? Principalmente o Hamas, e deixa Israel atacar e depois coloca a culpa, né? Quantas vezes a gente não teve que ver a mídia desmentir, né? Como um ataque lá no comecinho da guerra, num hospital em Gaza, e depois vir a mídia e falar que Israel tinha atacado o hospital, e depois do que não era bem assim, né? Que foi um míssil do Hamas que deu errado e caiu no próprio hospital. Então, infelizmente, a gente vive várias guerras, a terrestre, a aérea, a guerra de nativas, né, as informações. Há pouco tempo a gente teve no Brasil o Major Rafael Rosenstein, que lançou um livro sobre isso. Ele é porta-voz para o Brasil, né, para as Américas, direto do Exército de Israel, então ele está lá no front, está lá no dia a dia acompanhando, né, e mostrando que tem um outro lado também, né, não é que você não possa lamentar as perdas, as mortes, né, e o sofrimento do povo palestino, mas eu não acredito de maneira nenhuma, mesmo se o governo fosse mais à esquerda, né, o Bibi Netanyahu é considerado direita, para a mídia extrema direita e tudo mais, mas eu acredito que também não estaria necessariamente atacando aleatoriamente, né, o povo palestino, né, só que tem todos esses entraves, né, do Hamas, de ganhar a guerra das narrativas, né, de muita gente relativizar o que aconteceu no dia 7, com a invasão dos kibbutzim, dos kibbutz, né. Quem está nos acompanhando não sabe, o kibbutz é uma espécie de uma colônia agrícola, né? Nasceu num outro tempo em Israel, mais de 70, 80 anos atrás, e agora ainda cultiva algumas características daquela época de a economia
comunitária, né, a questão das pessoas morarem próximas umas das outras, né, colocarem aquilo como vila, mas hoje em dia, no tempo que a gente vive também, todo mundo trabalha fora, todo mundo, né, não fica só na cultura do kibbutz, né, e foi tudo invadido, destruído, assim, né, então eu acho que são várias guerras que Israel trava ao mesmo tempo, e além desse inimigo, os outros, né, se a gente for considerar os Houthis do Iêmen, o próprio Irã, o Hezbollah, né, se não me engano são 7 frentes, né, no total, então é muita coisa para Israel combater.